Amém. Boa tarde com Jesus. Graças a Deus, nós estamos aqui. Deus nos deu saúde, nos deu o que precisávamos para estar aqui. E nós vamos começar mais esse companheirismo nesta tarde, cantando, né? Sempre nós vamos começar cantando. O irmão William preparou uma sessão de corinhos aqui, mas é conhecido, né? Estamos muito alegres, Jesus está aqui. Sentimos muito amor, sentimos união. Sentimos que Jesus está aqui em nosso meio, por isso temos paz no coração. Estamos muito alegres, Jesus está aqui. Sentimos muito amor, sentimos união. Sentimos que Jesus está aqui em nosso meio, por isso temos paz no coração. Sentimos que Jesus está aqui em nosso meio, por isso temos paz no coração. Esta alegria não vai mais parar, esta alegria não vai mais sair, esta alegria não vai mais sair, esta alegria não vai mais sair. De dentro do meu coração, o crente ora, o fogo cai, o salvo em Cristo sabe para onde vai. O crente ora, o fogo cai, o salvo em Cristo sabe para onde vai. Vai para o céu. Fé mais fé, amor mais amor. Quem não tem, peça ao Salvador. E sem amor não pode agradar ao Senhor. Fé mais fé, amor mais amor. Quem não tem, peça ao Salvador. Pois sem fé e sem amor não pode agradar ao Senhor. Agora vamos de novo repetir. Estamos muito alegres, Jesus está aqui. Sentimos muito amor, sentimos união. Sentimos que Jesus está aqui em nosso meio, por isso temos paz no coração. Sentimos que Jesus está aqui em nosso meio, por isso temos paz no coração. O crente ora, o fogo cai, o salvo em Cristo sabe para onde vai. Vai para o céu. O crente ora, o fogo cai, o salvo em Cristo sabe para onde vai. Vai para o céu. Fé mais fé, amor mais amor. Quem não tem, peça ao Salvador. Pois sem fé e sem amor não pode agradar ao Senhor. Vamos cantar aqui uns corinhos que tem nesse pequeno enário aqui. Água viva. Esse aqui Água viva sai do manancial. Tem no enário antigo, né? Água viva sai do manancial que Cristo Ele traz do céu vida eternal e converte o pecador. Desta água quem quiser beber
Amém. Vamos cantar mais um? Jesus convida para com ele viajar. Tem também no Ar Antigo, né? Só não vou dizer o número porque também puderam, já estou. Mas tem gente que sabe. Violão ao teclado? Jesus convida para com ele viajar. Esta viagem nós não podemos rejeitar. E nós não rejeitamos, não, nós já estamos indo. Agora quem ainda não está indo, vamos entrar, né? Nesta viagem. Viagem longa, é muito longa, mas é com ele que nós queremos viajar. Jesus convida para com ele viajar. Esta viagem eu não posso rejeitar. Viagem longa, é muito longa, mas é com ele que eu quero viajar. Viagem longa, é muito longa, mas é com ele que eu quero viajar. Jesus convida para com ele viajar. Eu não posso rejeitar. Tem água viva, tem pão da vida, tem uma mesa para os salvos saciar. Tem água viva, tem pão da vida, tem uma mesa para os salvos saciar. Jesus convida para com ele viajar. E lá no céu, um lugar foi preparar, mansão celeste pra noiva eleita. E brevemente no céu vai descansar. Mansão celeste pra noiva eleita. E brevemente no céu vai descansar. Amém. Eu entrei nessa carruagem aqui faz um dia já, né? 97. Eu entrei, o pastor Benito passou assim, eu digo, é nessa carruagem aí que eu tenho que entrar. E eu entrei junto, lá no Marabá. E estamos aqui, né? Jesus, para estar essa carruagem, cada sacudida, que para ficar dentro só se Jesus segurar. Aí deu cada sacudida assim. Não tem estrada ruim quando a gente tá andando. E dá cada sacudida aí. Se não tiver firme, e não estiver apercebido, cai, né? Mas nós estamos apercebidos. Graças a Deus. Irmão Jazzy, vamos continuar. Eu não sei como é que está a programação aí, mas nós estamos prontos para ajudar. Amém. Boa tarde com Jesus. Louvar ao Senhor é muito bom, né? Nos dá ânimo, coragem, né? Isso é muito bom mesmo. Se eu fosse olhar aqui, a gente cantava mais uns 2 hinos. Mas nós vamos eu gostaria de ouvir os destaques, né? Os destaques. Quem é que tem destaques aí para falar? E depois dos destaques nós vamos fazer uma leitura. A leitura que nós sempre fazemos, né? Mas vamos para os destaques. Quem que vai ser o primeiro a levantar o dedo? A irmã Alana.
A irmã Lana está de parabéns, né? Ela foi a primeira a chegar. Oi, som. E a primeira a dar o destaque também, né? Boa tarde. Amém. Um destaque do culto de manhã. O pastor falou: fique no seu posto de dever. Falou sobre o posto do dever. É difícil, né? Mas não é impossível. É difícil, mas não é impossível. Cada um ficar no seu posto do dever. Amém? Irmão William? Destaque de hoje de manhã, o pastor Benedito disse que o sofrimento é o instrumento de aperfeiçoamento. Poucos compreendem essa verdade, né? Poucos compreendem essa verdade. Cadê quem mais aí que tem? Um destaque do que foi falado. Irmã Jane. Boa tarde com Jesus. A maior autoridade é Deus. Amém. É a maior autoridade e nós somos filhos de Deus, né? Então nosso Pai, Ele pode, né? Irmão Ribamar também tem a sua participação. Boa tarde com Jesus. Na verdade não é de hoje, foi do Dia das Mulheres que o pastor Joaquim estava falando que o errado é o certo, o certo é o errado e o errado é o certo. Aí eu adaptei isso para entender. Tipo assim, às vezes tem momentos que você pode até estar certo em certa situação, você sabe que você está certo, mas você vai deixar quieto e você vai botar Deus em primeiro lugar, que tudo vai ficar certo de verdade. Amém, amém. Não compensa. Pastor Joaquim diz assim: nós estamos num país em que o injusto é que é justo e o justo é que é errado. E assim também, né? O certo, nesse sentido aí, no certo é errado e o errado é certo. O covarde é um herói. Já pensou num país que o covarde é um herói e o herói não tem valor? E essa colocação aí, o irmão Ribamar falou, para o cristão pega muito bem, né? Porque o cristão, ele está certo e a pessoa que está discutindo está errada. Mas se ele quiser permanecer certo, é melhor ele ficar calado. E Deus entra em cena e resolve o problema para ele, né? Então é assim. E faz lembrar daquela... O pastor Joaquim prega isso num programa de rádio, daquele homem que estava pescando de uma margem do rio e da outra margem era outro país, né? E o de cá pegava o peixe, media, não dava tamanho, ele soltava o peixe. E o outro do outro lado ficou contrariado com aquilo. Ele pegava peixinho de 10 centímetros e jogava na capanga, né? Quer dizer, lei para ele não tinha lei. Mas aquele que estava no país que tinha lei, ele cumpria a lei, né? Então ali tinha lei, tinha ordem. E é assim as coisas, né? Cadê? Tem mais participação aí? Tem, né? Tem uma moça aqui. Você sabe o nome dela? Fala aí para nós. Irmã Laísa. Irmã Laísa. Pode ficar de pé aí, tá? Vai ficar de pé, essa moça? Grande moça. Nós temos a mensagem do profeta. Nós temos a mensagem do profeta, é isso? Amém. Eu também tenho. Nós temos a carta do rei, né? É a mensagem do profeta, é a carta do rei. Eu acho que ela está lembrando da escola. O pastor Benedito diz: quando uma moça recebe a carta de um rapaz, ela fica ansiosa para ler. Né?
Amém. Muito bom. Não Às vezes, foi. se ela receber na hora do culto, ela não espera nem o culto terminar, ela já está saindo assim para ler. Vontade de ver logo, né? Ler essa carta logo, né? E assim é o cristão, né? Nós estamos lendo todos os dias. E é por isso que nós estamos aí com a mensagem 7 eras da igreja, que é uma carta enviada para nós, né? Para a igreja. Irmão João, Deus abençoe. O sol aí tá quente, rapaz. Fica do nosso lado aqui, ó. Tá melhor. Irmão João, ele tá um rapaz muito trabalhador, né? Esses dias não foi possível ele estar, mas hoje, graças a Deus, Deus deu esta oportunidade, né? Gostaria que você colocasse uma cadeira aqui, ajudasse nós, né? É muito bom nós termos esse companheirismo. E o nosso companheirismo, eu gostaria que os jovens compreendessem que o nosso companheirismo não é para, eu vou dizer assim, intimidar vocês, né? Deixar vocês tímidos, envergonhados, mas o nosso companheirismo é para ajudar uns aos outros, não é? Ajudar uns aos outros de uma forma muito boa, dinâmica, né? Estávamos falando sobre isso, né, irmão João? Nós estávamos falando sobre isso, irmão João, irmão Danilo, e falando no irmão Danilo, ele avisou que não estaria por motivo de viagem. Então ele não está presente porque está em viagem. E nós, conversando uns com os outros, tivemos eu creio que foi uma boa ideia, né? Porque quando você faz uma pergunta, né? Eu vou fazer uma pergunta para o irmão João. O irmão João, às vezes ele não estudou aquele conteúdo que eu estudei. E eu faço uma pergunta para ele, capciosa, vou dizer assim, né? Que eu sei que ele não vai responder. Mas qual que é a intenção da minha pergunta para você? É para te ajudar ou para te envergonhar diante do público, né? Isso a gente tem que ver, né? Tem que pensar. E aí nós vamos fazer da seguinte forma: nós não vamos ter perguntas fechadas, vamos ter perguntas abertas. Então, muito bom, uma pergunta aberta. Não é você que vai responder, não é a irmã Andressa, mas se tem alguém dos jovens que sabe responder, levanta a mão, responde. E se responder errado, como que fica? Vamos aprender o certo, né? Que nem eu sei. Estou aqui para aprender com vocês. Então eu eu tenho certeza que vai ser muito bom e será ricamente abençoado todos aqueles que participarem, né? Então, aquela preocupação de eu não vou no companheirismo porque eu vou ficar envergonhado. Não vai ter não vamos ter esses momentos, né? Mas vamos ter aprendizado do que nós estamos estudando. O tempo passa rápido, né, irmão William? Passa rápido. Sim? Nós já tivemos alguns destaques, né? Tem um destaque aí? Então, chega do meu lado aqui e dá o seu boa tarde aí, o seu destaque para nós e já nos ajuda. Boa tarde com Jesus. Amém. Vou compartilhar com vocês aqui o meu destaque, né? Quando o pastor Benedito falou hoje de manhã sobre você se colocar no seu posto de dever. Quando você se põe no seu posto de dever, como o irmão pastor Benedito falou hoje de manhã, ele falou que você ganha direito a bênçãos. Amém. Você ganha direito a bênçãos. E eu estava, quando eu ouvi isso, né, eu estava pensando, essas 2 semanas agora, passadas, não sei se vocês perceberam, eu não estava aqui nos cultos, porque eu estava trabalhando. E esse trabalho que eu tenho, não foi eu que consegui por mérito meu, foi Deus que me deu. Amém. E se eu estava lá trabalhando, era de alguma forma fazendo a obra de Deus. Estava me colocando de uma forma
indireta, ou até mesmo direta, no meu posto de dever. Amém. Amém, amém. Com certeza, irmão João, Deus honra quando você é responsável e está no seu posto do dever, porque você assinou um contrato com a empresa que ia cumprir com a sua obrigação, né? E lá está dizendo, quando for necessário você deve estar pronto. E isso que acontece, né? Então, nós estamos no nosso dever, cumprindo com as nossas obrigações, né? Às vezes acontece coisas que não estão dentro do nosso controle, mas Deus sabe, Deus conhece, né? Vamos ler Salmo 119, Salmos 119, verso 9 ao 11. O salmista Davi deixou escrito para nós muitas coisas boas, né? Por que não dizer todas as coisas foram boas, né? Até mesmo quando ele disse que ele estava correndo de Saul, estava escondendo de Saul. Fala para nós, né, irmão Ribamar, que devemos ficar calados tem horas. É que aconteceu com Davi. Davi estava certo, né? Era ungido do Senhor, era o rei segundo o desejo do coração de Deus, mas chegou a hora dele esconder de outro homem. Mas é feio um homem esconder do outro? Dependendo da circunstância, não é feio não, né? Amém. Vamos ler Salmo 119. O salmista Davi pergunta: como purificará o jovem o seu caminho? De todo o meu coração te busquei, de todo o meu coração te busquei. Não me deixes desviar dos teus mandamentos. Escondi a tua palavra na minha cabeça, para eu não pecar contra ti. Tá certo? Cabeça é o lugar das dúvidas, né? As interrogações, está na mente. Mas Davi falou assim, ó, no meu coração. Amém? Que coisa maravilhosa, né? Davi naqueles anos já sabia que tinha que guardar no coração, não era na mente não. E é o que nós também fazemos, né? Guardamos no nosso coração. Vamos fazer uma breve oração? Senhor Jesus, muito obrigado, ó Pai, por nos dar saúde e condição de estar aqui nessa tarde. Nós estamos enfrentando o calor, a temperatura do momento, mas estamos muito felizes, ó Pai, em estar aqui no melhor lugar para nós estarmos. Cada uma dessas pessoas, Senhor, abençoa, Senhor, cada uma delas. Que o Senhor possa ser a força da nossa vida todos os dias. Entregamos em Tuas mãos o estudo que nós estamos iniciando, ó Pai. Que cada jovem, que cada pessoa, que cada ancião possa ser beneficiado de uma forma muito especial. Toma o inteiro controle da nossa reunião, é o que nós te pedimos, no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Tem algum hino aí? Pedido de hino? Tem, irmão William? Nós não temos, né? Então nós vamos, irmão João, irmão William, vamos para a nossa programação, né? Vou deixar aqui com o irmão William e o irmão João vai. O irmão João é o primeiro ajudante, eu sou o segundo. Boa tarde com Jesus. Amém. Eita, fraco demais. Boa tarde com Jesus. Amém. Agora sim. Eu vos escrevi, jovens, porque sois... Ih, mas tá fraco. Eu vos escrevi, jovens, porque sois... Agora tá forte. Muito bem, nós preparamos aqui um pequeno estudo, ensinamento. Eu quero 2 jovens que estão escondidos ali, aqui na frente, eu quero ver eles. O irmão Guilherme,
Sente aqui, porque só tem moça aqui na frente. O irmão Guilherme e o irmão Paulo Henrique. Senta aqui na frente para ajudar nós. Para representar os rapazes, que os rapazes estão tudo escondidos, né, irmão João? De trás das câmeras, ali de trás do computador. Mas olha o tanto de moça que tem. É difícil não arrumar moça para casar aqui na igreja, né? Olha o tanto de moça. Né, irmão Gesi? Ainda está faltando moça ainda, está faltando a do senhor, né? Amém. Está faltando muita moça. Nós estamos fracos de rapazes. Mas essa dinâmica que nós vamos fazer de ensinamento, nós vamos precisar de participações de vocês, como representações, mas nós não vamos fazer nenhuma pergunta. Sim, nós não vamos fazer nenhuma pergunta. As perguntas vão ser perguntas retóricas, né? Vão ser perguntas com ensinamentos. E no domingo passado, foi feita uma dinâmica aqui, pelo irmão Danilo, e foi perguntado quantos apóstolos Jesus tinha. Quem que sabe a resposta dessa pergunta? Então vocês podem dizer quantos apóstolos Jesus tinha em voz alta? 12. Jesus tinha 12 apóstolos. E vocês sabem o nome dos 12 apóstolos de Jesus? Todos, sem esquecer de nenhum. Quem que sabe o nome de todos os apóstolos? Irmã Andressa sabe? Pode sentar aqui, irmã Andressa. Eu quero todos os jovens participando. Então nós vamos, esse é o trabalho de hoje. Hoje nós vamos conhecer quem eram os apóstolos de Jesus e também nós vamos saber o que eles faziam, quem eles eram, como foram chamados e tudo isso com base bíblica, viu? Para vocês aprenderem, coisas simples. Irmão Esdras, nós vamos fazer o primeiro trabalho dos apóstolos. Eu quero aqui 12 rapazes e moças, né? Os rapazes aqui na frente e as moças ali. 12 pessoas. Eu quero aqui na frente. Vocês vão pegar cada um papelzinho desse aqui. Estão todos embaralhados. Cada pessoa vai pegar um papel desse aqui na mesa. Cadê? Mas cadê os 6 rapazes? Deixa eu ver. Tem 3 aqui na frente. Tem o irmão João também. Vai ser um representante. Então vamos lá. Os 4 rapazes e o restante pode ser as moças. Pode pegar aqui cada um papelzinho aqui desse. Calma aí. Vocês estão ansiosos. Vamos abrir um pouquinho mais esse círculo. Pode abrir mais. Isso. Um do lado do outro. Tá faltando alguém que não pegou papelzinho aí. Tem 12 jovens aí? Quem que não pegou? Só tem 10? Vai, então vamos arrumar mais 2. Olha aí, esse rapaz aqui, vamos lá. O Esdras. E cadê o Josué? Está lá dentro. Josué, vem cá participar também conosco. A irmã Raabe, olha a irmã Raabe. Eu falei as moças, você não foi? Vai, você pega aqui um papelzinho, fica ali do lado das irmãs. Vamos aprender todos juntos. Aqui, pegue seu papelzinho. Cadê, irmão? Fica aqui do lado do irmão Guilherme. Aqui, pega esse papelzinho. Agora eu vou precisar do irmão Josué. 2 Guilherme. Sobrou um papelzinho aqui para o irmão Josué. O 13º papelzinho. Josué, homem forte.
irmão José, você não vai ficar aqui junto com eles, você vai ficar aqui do meu lado, você vai me auxiliar aqui. Então, agora vocês podem abrir o papelzinho de vocês. Nesse papelzinho de vocês tem um número. Esse número de vocês aí vai representar um nome que o irmão Esdras vai soltar ali na tela. E esse é o nome de um apóstolo. Vocês vão memorizar o nome desse apóstolo e vocês vão representar ele, certo? Então, esses papeizinhos provavelmente estão fora de ordem. Vamos ver aqui, qual que é o número que você tirou, irmão? 9. Qual que é o número 9, irmão Esdras? Pode ler daqui, pode vir aqui, aí você pode ler mais fácil. Tiago, filho de Alfeu. Alfeu. Então você representa Tiago, filho de Alfeu. Memoriza aí. Qual o próximo papelzinho? 12. Qual é o número 12, irmão Esdras? Eu não falei. Ó, o irmão já tirou o Judas aqui. Já achamos o Judas. Judas, mas aí quem é esse Judas ali? Não li. Coloca de novo. Iscariote. Judas Iscariotes. Então memoriza aí. Qual que é o número que você tirou, irmão Alex? 11. Número 11. Quem é o... Simão. Zelote. Saber disso não. É, Simão o Zelote. Vai lembrar desse nome aí. 10. Número 10. Número 10. Quem que é? Judas Tadeu. Ó, então nós temos 2 Judas. Não pode confundir. Número 3. Número 3, irmão Esdras. Tiago. Então temos mais um Tiago aí também, viu? Temos 2 Tiagos. 4. Número 4. João. Número 2. 2. André. Agora qual é o número que você tirou, Marislene? 1. Número 1. Quem é o número 1? Simão Pedro. Próximo número. 5. Felipe. Então, vocês já decoraram o nome de vocês? Todo memorizado? 8. Mateus. Então, você decora o nome aí que você vai representar. 7. 7 era Tomé. Vixe, quem sabe aí quem era Tomé? Quem de vocês sabe quem que era Tomé? Nós vamos saber, Jazinho, quem é Tomé? É o número 9. Número 9. O seu é o número... Ah, irmão Esdras, foi trocado. O irmão, que é o primeiro aqui, não era o número 9, ele era o número 6. Então agora, a irmã vai ser o número 6. Foi virado o 9 e o 6. Então fala o número 6 aí, irmão Esdras. Bartolomeu. Bartolomeu. Então você é o número 6. E você é o número 9, certo? Bom, então vamos colocar vocês em ordem. Quem é o número 1? O número 1 vem para cá. Quem é o número 2? O número 2 vem para cá. Quem é o número 3? Vamos colocando em ordem. Número 4. Número 4. Número 5. O número 9. O número 10, 11 e 12. Agora vocês vão dizer o nome dos apóstolos em ordem. Simão Pedro. André. Tiago. João. Felipe. Bartolomeu. Tomé. Mateus. Tiago, filho de Alfeu. Judas Tadeu. Simão o Zelote. Judas Iscariote. Simão o Zelote. Judas Tadeu. Tiago, filho de Mateus. Tomé.
Bartolomeu. Felipe. João. Tiago. André. Simão Pedro. Decoraram o nome dos apóstolos? Vocês já conseguem memorizar bem quem que era? Olha para... Vem aqui, irmão. Vem aqui, irmão Guilherme. Quem que é que representa a irmã Islene? Lascou. Oh, não fala isso não, irmão. O primeiro é Simão. Simão Pedro. E o segundo? Tiago. André. Isso. Vamos memorizar de novo. Fica lá. Vamos ver quem que vai conseguir falar o nome desses apóstolos todos aqui em ordem. Simão Pedro. André. Tiago. João. Felipe. Bartolomeu. Tomé. Mateus. Tiago. Filho de Alfeu. Eu me esqueci o meu. Eita, irmão. O senhor esqueceu? Eu fiquei decorando os outros, esqueci o meu. Judas Tadeu. Simão Zelote. Judas Iscariote. Viu como não é fácil decorar o nome desses apóstolos? É uns nomes difíceis, né? Não, mas é muito fácil. Depois vocês vão ler lá na Bíblia e vocês vão ver que é muito fácil saber quem que era. Eu decorei a noite toda, fiquei a noite toda para poder decorar. Mas agora nós vamos saber quem que era cada um deles. Vamos aprender quem que eram os apóstolos para nós memorizar de uma vez por todas. Só que aí sobrou o nosso irmão aqui, vocês esqueceram que sobrou ele. Quem que é esse aqui? Quem que vocês acham que é esse aqui? Quem que representa? Jesus? Só era 12 discípulos, mas tem mais um membro aí. Ele foi substituído por um discípulo de Jesus que se suicidou. Paulo, apóstolo de Cristo. Eita, mas quase que você acertou. Vamos ver quem que era esse discípulo aqui. O que está escrito aí no seu papelzinho, irmão? Matias. O pastor falou essa semana a respeito de Matias. Quem sabe quem era Matias? Matias, ele ficou no lugar de Judas Iscariotes. Ele foi um discípulo que substituiu Judas Iscariotes após Judas ter se suicidado. Muito tempo depois, a igreja fez uma votação e Matias foi escolhido para substituir, suprir aquele lugar de Judas. Porém, o nosso profeta nos ensina que Matias, ele não foi a escolha de Deus, ele foi a escolha da igreja. Então, quem que era a escolha de Deus? Ele falou. Alguém sabe? Paulo, porque ele era apóstolo de Cristo. Exatamente. Paulo, ele era a escolha de Deus. Tanto é que aqui em Gálatas, capítulo 1, versículo 1, está escrito: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, não da parte dos homens. Então, ele foi chamado diretamente por Jesus, ali no caminho de Damasco, quando ele ia naquele caminho, e ele viu uma luz cegante e ele caiu do seu cavalo ali. Quando ele perguntou: quem és tu, Senhor? Ele disse: eu sou Jesus, aquele que você persegue. Então, a partir dali, ele foi mudado. O nome dele era Saulo e ele começou a ser chamado de Paulo. E ali ele virou prisioneiro de Cristo. É por isso que na maioria de suas cartas ele diz: Paulo, prisioneiro de Cristo. Então,
o discípulo que substituiu a Judas Iscariotes foi Matias. Matias. Muito bem, podem assentar. Eu vou... E Matias escreveu algum livro? Quem sabe se Matias escreveu algum livro? Aí mostra, né, irmão William, que Matias não era a escolha real de Deus, era dos homens, né? Os homens escolheram ele porque era um homem íntegro e temente a Deus, e eles acharam que ele substituiria o lugar de Judas. Mas na verdade, Deus pegou aquele que perseguia e matava os cristãos. Ele buscou aquele e colocou no lugar. Isso é verdade. Eu estava observando, lendo aqui e estudando um pouco, que Jesus tinha umas escolhas assim um pouco difíceis de entender, né? Como que pode alguns dos discípulos dele aqui, que nós vamos aprender hoje, eles tinham umas personalidades um pouco difíceis. Quem sabe aqui, quem foi o primeiro discípulo a ver Jesus, a seguir a Jesus? Olhando essa ordem aqui, quem foi o primeiro discípulo? Simão Pedro. Bom, a lógica dessa ordem, como a Bíblia sempre anuncia, né? Ali quando Jesus cita os 12 discípulos, é que Simão Pedro seria o primeiro. Porém, o primeiro não foi Simão Pedro. Simão Pedro tinha um irmão chamado André. Então, André era irmão de Pedro. E André, ele era discípulo de João Batista. Ele era discípulo de João Batista. E quando Jesus apareceu ali, João Batista estava falando a respeito de Jesus, que ele viria. Então foi aonde André viu Jesus a primeira vez. E essa escritura nós vamos encontrar em São João 1,40. Quem achar primeiro, lê para nós, levante a mão. São João 1,40. Pode pegar suas Bíblias. Nós vamos aprender. Achou? Bom, Guilherme. Era André, irmão de Simão Pedro, um dos dois que ouviram aquilo de João e o haviam seguido. João 1,40. Ouviu e seguiu. Era André, irmão de Simão Pedro, um dos dois que ouviram aquilo de João e o haviam seguido. Este achou primeiro a seu irmão Simão e disse-lhe: achamos o Messias. Ou seja, ele viu o Messias e foi lá contar para Simão: Simão, nós achamos o Messias. E aí levou Simão até Jesus. Olhando ele para Jesus, disse: Jesus olhando para ele disse: tu és Simão, filho de Jonas, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Então foi o primeiro encontro de Pedro com Jesus. Foi através de André, que apresentou para Jesus. Então nós já sabemos que Pedro e André eram irmãos. Os próximos discípulos a serem encontrados foram Tiago e João. Como que Tiago e João foram encontrados? Lá em Lucas 5, versículo 3, abram aí para nós vermos onde foi que apareceu Tiago e João. Lucas 5, verso 3. Maíra Slênia encontrou aqui. E entrando um dos barcos que era de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, tem até o 5, pode ler. Versículo 4.
E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lança as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas por que mandas lançares a rede? Lançares a rede. Exatamente. Então aí, Simão Pedro, ele estava junto com Tiago e João pescando. Lembra daquele hino? Pedro, Tiago e João no barquinho. Então eles estavam ali com Pedro. E Jesus mandou eles fazerem o quê? Eles pescarem. Só que eles já tinham pescado a noite toda, não tinham pegado nada. E aí Jesus mandou eles ir pescarem. Pedro obedeceu. Quando eles lançaram a rede, ali veio vazio? Não. Veio cheio de peixes. Pedro ficou espantado. O que Pedro fez? Ele caiu aos pés de Jesus e adorou Jesus. Então ali, Tiago e João estavam juntos. Os próximos discípulos, o próximo discípulo foi Felipe. Jesus achou Felipe aonde? João 1,43. Irmão Guilherme. Só o 43? No dia seguinte, quis Jesus ir a Galileia e achou a Filipe e disse-lhes: segue-me. Mas era simples assim, Jesus chegava e dizia: segue-me. Ele largava tudo e seguia, né? Mas hoje é difícil. Então o próximo discípulo foi Filipe. Agora Filipe, ele era amigo de um rapaz chamado Natanael. Vamos continuar aí a leitura aqui. No 45. Quem é Natanael? Aqui do grupo. Quem que era Natanael? Quem sabe da história, de uma história na Bíblia que inclui Natanael? Seria importante se a pessoa que foi escolhida aqui ler o nome que ele pegou, né? Que aqui teve o Pedro, Tiago. Mas aí é que está. Na Bíblia não cita Natanael como discípulo. Quem sabe quem era Natanael dos discípulos de Jesus? Tem um discípulo dos que estavam aqui que se chama Natanael. Porém, ele estava usando o sobrenome, né, o nome patriarcal, que é Bartolomeu. Quem era Bartolomeu? É João Bartolomeu. A irmã Erislene, né? Não, é Judas Tadeu, né? Poliana. Irmã Poliana. A leitura é onde aí? Encontrou? São João 1,45. A pessoa ideal para ler é a irmã Poliana, né? Felipe encontrou a Natanael e disse-lhe: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei, e a quem se referiram os profetas, Jesus o Nazareno, filho de José. Pode continuar. Perguntou-lhe Natanael: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Respondeu-lhe Felipe: vem e vê. Amém. Exatamente. Então, esse nome aí, Natanael, nós fomos pesquisar, porque logo depois, Jesus disse que ali ele era um homem que não havia dolo, né? Ele era um verdadeiro israelita. E o que significa a palavra dolo? A palavra dolo significa engano. Então Jesus disse que naquele homem não havia engano, não havia dúvida, não havia má fé. E aí, depois, nós não ouvimos mais falar do nome Natanael. Então, nós ouvimos falar de Bartolomeu, quando é citado os 12 apóstolos de Jesus. E a história conta que o nome Bartolomeu é um nome patriarcal. Pode ser um nome como sobrenome, né?
Sebastião Eustáquio, sempre é um nome dos pais. Como tinha Simão Pedro, né, e outros com sobrenomes. O próximo discípulo é Tomé. Quem sabe me dizer quem foi Tomé? Quem tirou Tomé? Foi a irmã Raabe. Irmã Raabe, você sabe falar quem foi Tomé? Não tem nenhuma história que você lembra assim da Bíblia? O que é que Tomé fez? Tomé, ele também era discípulo de Jesus, né? Quem foi que disse assim, ó? Para mim crer, eu tenho que ver. Se eu não tocar na ferida dele, eu não acredito. Tomé parece que era o mais desacreditado ali dos discípulos, né? Vamos ver em São João 20, versículo 25, quem era Tomé? O que foi que Tomé fez depois que Jesus ressuscitou e o povo veio falar para ele? Os discípulos falaram: olha, nós vimos Jesus. Qual é a leitura? São João 20, 25. Consegue ler aí? O irmão Guilherme achou primeiro, mas pode deixar a irmã ler. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele disse: se eu não vi o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o dedo no lugar dos cravos, e não puser minha mão no seu lado, de maneira nenhuma crerei. Amém. Então Tomé era bem desacreditado, ele estava convicto. Ele falou: não, Jesus não ressuscitou, porque eu só vou crer se eu colocar o dedo lá. Aí o que aconteceu? Jesus não apareceu para ele? O que aconteceu? Jesus falou assim: não, eu não vou aparecer para ele, não. Não foi assim, né? Nós vamos ouvir ali o que aconteceu do irmão Alain. Não foi assim que aconteceu. Então, Jesus apareceu e apresentou-se ali para Tomé e disse: ó, Tomé, toca aqui nas minhas mãos. Um espírito não tem carne e nem osso. Então ele acreditou só depois que ele viu. Ele se arrependeu, acredito que ele se arrependeu de ter falado aquilo, né? Ele conviveu com Jesus, andou com Jesus. Depois de Tomé, Jesus achou Mateus. Quem que era Mateus? Olha, Mateus, ele tinha uma profissão muito interessante. Vocês sabem qual que era a profissão de Mateus? Andressa, você sabe qual é? Cobrador de impostos. Ele era cobrador de impostos e ele trabalhava num lugar aonde se cobra impostos. Qual é o lugar que ele trabalhava? Quem sabe? O lugar onde ele trabalhava era o nome de um lugar onde ele trabalhava cobrando impostos. Vamos descobrir aqui onde ele trabalhava. Mateus 9, versículo 9. Andressa. E Jesus, passando adiante dali, viu assentado na alfândega de um homem chamado Mateus e disse-lhe: segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. Então, qual que é o lugar? Alfândega. Alfândega. Quem sabe o que é alfândega? Alfândega é um lugar, no Brasil, é um lugar onde a gente paga impostos, o país paga impostos para o produto poder passar a fronteira. É uma fronteira, né? Alfândega é uma fronteira. O próximo discípulo é Tiago, filho de Alfeu. Porém, Tiago, aqui nós não temos muita informação a respeito de Tiago, a não ser
que ele era irmão de um outro discípulo, né? Temos 2 Tiagos, que é o Tiago, filho de Zebedeu, que é o que estava com João lá no barco junto com Simão Pedro, e temos o Tiago, que é filho de Alfeu. E Alfeu tinha um outro filho também que era discípulo de Jesus. E esse é Judas Tadeu. Quem sabia que Judas Tadeu era irmão de Tiago? Judas Tadeu era irmão de Tiago. E o próximo aqui é Simão o Zelote. Agora esse aqui é interessante. Irmão Gesi, essa daqui o senhor vai ter que nos ajudar. O senhor sabe o que significa o nome Zelote? O nome Zelote, o senhor sabe o que significa? Não, eu não sei o significado do nome Zelote. Quero aprender. E falando aí sobre o nome patriarcal, o irmão Alain estava nos ajudando ali, irmão William. Simão Pedro, o nome patriarcal dele é Simão Barjonas. Barjonas. Não é Simão Pedro. Então o nome patriarcal é Barjonas. Isso é verdade. É porque Jesus disse que o nome dele seria Pedro, né? O nome dele era Simão Barjonas, e depois ele seria chamado Cefas, que significa Pedro. É isso mesmo. É porque a Bíblia, ela cita, dependendo do livro, ela cita, ele cita Simão Pedro, outro cita Simão Barjonas, e a gente tem esses 2 nomes, né? Agora eu quero aprender o significado do nome Zelote, não é? Essa daqui eu aprendi com o pastor Benedito. Nós estávamos conversando, o pastor Benedito me deixou assim de orelha quente. Falou, irmão William, quem que era Simão Zelote? Eu falei, eu tenho que saber quem que é Simão Zelote. Simão Zelote era um discípulo perigoso. Zelote significa zeloso, né? No dicionário significa zeloso. Porém, os zelotes eram uma seita, era considerada uma seita judaica naquele tempo, e eles eram como terroristas. Então, Simão Zelote, ele era um ex-terrorista. Eles davam muito trabalho para Roma naquele tempo. Então, Simão Zelote, ele era um ex-terrorista. Você já pensou Jesus chamar como discípulo e converter um ex-terrorista? Quem que imaginaria, né? Mas a palavra de Deus, ela corta mesmo, não interessa quem seja, e ela transforma. Então, nós temos aqui o último discípulo, que é Judas Iscariotes. Quem sabe quem é Judas Iscariotes? O que foi que ele fez? Eita, mas vocês só sabem o que Judas fez de ruim. O que Judas fazia lá? Qual que era a função de Judas lá como discípulo de Jesus? Jesus deu uma função para ele. Simão Zelote. Simão Zelote, só para ajudar os irmãos, ele é citado na Bíblia somente quando é feita a contagem dos 12 discípulos. Esse estudo a respeito de Simão Zelote é de historiadores. A gente adquiriu esse conhecimento através do pastor Benedito, e também, se vocês fizerem a pesquisa da história de Simão Zelote, vocês vão descobrir quem que eram os zelotes. Então vocês pesquisam os sobrenomes e vocês conseguem bastante informação a respeito de quem eram os discípulos. E é porque na Bíblia ela não conta tantos detalhes, né, a respeito de algumas pessoas. Então ela deixa somente os nomes ali de alguns. E a gente vê que os principais que tinham livro na Bíblia, né, que era João, Mateus, então eles são mais citados. Quem sabe aí qual que era a função de Judas? Tadeu primeiro. Judas Tadeu? Tadeu antes de Judas. É verdade.
Mas Judas Tadeu era irmão de quem? Eu falei. Falei? Então é isso. Judas Tadeu, na Bíblia também, ele só é citado na contagem. Tiago, né, que é o filho de Alfeu, e Judas Tadeu. Quem sabe o que eles eram de Jesus? Como é que é? Primo? Eles eram primos. Segundo a história, eu estava conversando com o pastor Benedito, depois se houver alguém que tem um aprofundamento, se a irmã Elia souber, nos ajude. Mas o pastor Benedito, nós estávamos conversando, e pela história eles eram primos de Jesus, né? A história deles aqui contam que Alfeu era parente de José ou de Maria, e eles eram primos de Jesus. Então, esses dois discípulos aqui são citados somente os nomes deles, não tem nenhuma referência bíblica a respeito da história deles aqui na Bíblia. Somente a história, né, que a gente procura com os historiadores, a gente vai ver essa descendência aí. Mas Judas Iscariotes, quero saber qual que era a função de Judas Iscariotes que Jesus deu para ele. O Judas quer responder aqui. Judas era o tesoureiro. E o tesoureiro, ele faz o quê? Ele que comandava o dinheiro de todos os discípulos, o dinheiro das viagens, de tudo. Ele cuidava do dinheiro da igreja. Ele administrava, né? Você já pensou? Jesus deixou na mão de Judas todo o dinheiro da igreja. E aí, o que é que Judas fez? Ele traiu Jesus. E foi por quantas moedas que Judas traiu Jesus mesmo? Quantas? 30 moedas Judas traiu Jesus. Vamos ver lá em São João 13, 29. Porque, como Judas tinha a bolsa, pensavam alguns que Jesus lhe tinha dito: compra o que nos é necessário para a festa, que desse alguma coisa aos pobres. Então aí Jesus já tinha dito que aquele que colocasse o bocado de pão e molhasse aquele, iria trair. Então logo depois da ceia, que aconteceu tudo, ele saiu com a bolsa, né? E eles pensavam que ele iria comprar alguma coisa para a festa, mas ele já estava indo fazer aquilo que ele estava predestinado para fazer. Então, quem aí decorou o nome dos apóstolos? Quem sabe aí a ordem certinha? Quem é Simão Pedro? Quem é o número 2? Quem é o número 3? Já esqueceram? Quem é o número 3? Paulo Henrique. Quem é o número 4? Quem é o número 5? Número 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Eita, mas vocês vão ter que aprender. No próximo domingo eu quero que vocês tragam para mim o nome dos apóstolos decorado, de cor. Vamos ver quem que vai trazer todos assim de cor, sem errar nenhum. Pode ser? Ainda ficou mais 2 dinâmicas, mas eu creio que o nosso tempo já está apertado, né, irmão Gesi? 7 minutos. 7 minutos? Vamos fazer aqui umas perguntinhas para vocês, então, da Bíblia. Só para a gente aproveitar esse tempo. A tarefinha para vocês, para o próximo companheirismo, trazer o nome dos discípulos de cor. Combinado? Então tá bom. Vamos fazer aqui umas perguntinhas. Quem sabe aqui, aquelas perguntas, irmão Esdras, a primeira pergunta, sequência de perguntas.
Quem na Bíblia foi fervido em óleo por 24 horas e não morreu? É a mesma pergunta do companheirismo passado. Exatamente. Foi quem? João. E João, ele era o quê? Discípulo de Jesus. Ele era discípulo e apóstolo também. É. Então, apóstolo João. Só que por que foi... Qual é a segunda pergunta, irmão Esdras? Por que João foi mandado para a ilha de Patmos? Irmão Guilherme, você sabe, irmão Guilherme, por que ele foi mandado para a ilha de Patmos? É porque antes dele ir para Patmos, ele tinha sido torturado muitas vezes. Aí os romanos, não foram? Eles decidiram jogar ele para a ilha de Patmos. É essa resposta aí parcial. É isso mesmo. Mas o que ele fazia? Ele pregava o evangelho de Jesus, de Deus. Ele pregava o evangelho de Jesus. E por causa disso, eles jogaram ele no tacho de óleo, né? Ferveram ele ali. Só que ele não morreu. Aí eles consideraram ele um feiticeiro. Então mandaram ele para a ilha de Patmos. E qual que é a próxima pergunta, irmão Esdras? Por que João foi mandado? Essa já foi respondida. O que havia na ilha de Patmos e para que servia essa ilha? Quem sabe? Pode responder, sem medo. Se não souber, nós respondemos. Irmã Rabi? Sabe? Não? O irmão Alan. O que havia na ilha de Patmos e para que servia? Boa tarde com Jesus. Bom, a ilha de Patmos servia como uma prisão, que antigamente o pessoal fazia uma prisão em ilhas para dificultar as fugas. E daí na ilha de Patmos, porque era uma ilha onde havia muitas serpentes venenosas, lagartos e tudo peçonhentos por lá. Aí levaram ele para a ilha de Patmos, ver que alguma cobra mordesse ele lá e ele morresse. Amém. Mas esse povo não era nada esperto, né? Ferveu por 24 horas, não morreu, levou para a ilha de Patmos, pensando que o homem de Deus iria morrer. Como é que pode, né? É isso mesmo, correta resposta. Essa ilha, ela era uma ilha isolada, tinha pouco valor comercial, e os romanos usavam ali para prender os piores prisioneiros de guerra, prisioneiros do Estado. Então eles usavam ali para prender os mais terríveis mesmo, prisioneiros, né? Mas qual foi o fim do apóstolo João? O que aconteceu? Você acha que... O que aconteceu depois que ele teve aquelas visões? Ele morreu ali na ilha de Patmos. Quem sabe o que foi que aconteceu com o apóstolo João? Ele morreu ali na ilha de Patmos. Quem sabe? Sabe, irmão Guilherme? Ele morreu de velhice, porque ele ficou pregando o evangelho. Morreu, né? Pregando o evangelho até o dia da sua morte. Mas ele morreu lá na ilha de Patmos? Foi. Ele, se eu não me engano, ele escreveu até os livros de João foram escritos em Patmos. Sim, os livros de João, né, as visões, as revelações foram escritas lá. Porém, João, ele não morreu na ilha de Patmos. Ele não morreu na ilha de Patmos. Ele retornou à cidade. Qual foi a cidade que ele retornou? Qual é a primeira era? A primeira era da igreja? Retornou a Éfeso. Exatamente, depois que ele teve as visões, ele retornou a Éfeso. E ali ele continuou sendo pastor até o dia de sua morte. Então, essas perguntas são das 7 eras da igreja. Todas essas perguntas foram tiradas da primeira parte das 7 eras da igreja. Então,
Então, se vocês tiverem curiosidade para saber o que tem aqui dentro nessa primeira parte, vocês leiam e no próximo companheirismo tem mais. Né, irmão Gesi? Amém. Muito bom. Eu pensei que o Guilherme ia falar que João morreu de morte morrida. Mas ele falou que foi de velhice, né? Então, João, aí o ser humano tem a mente muito rápida, né? E eu fiquei, parece que vendo assim, aqueles homens de guerra foram lá para ver se João estava vivo. E chegou e realmente ele estava vivo. Foi esse daqui, não tem jeito para ele não. Ferveu no tacho de azeite, joga aqui nesse lugar que ninguém sobrevive. E ele continua vivo? Vamos levar ele de volta para trás, leva ele para a cidade, deixa ele morrer lá mesmo, só quando Deus quiser, porque não tem jeito não. E ali pessoas ficavam regozijando de ver Deus atuar na vida daquele homem, né? Da forma que foi. Então ele teve seus dias de vida. E uma curiosidade, esse João é aquele mesmo João que reclinava sobre o peito de Jesus? Quem sabe aí? Era, irmão Alain? Esse João era aquele mesmo que reclinava no peito de Jesus? Ele era um homem muito abençoado, né? Muito abençoado. E nós também somos muito abençoados, né? Agora eu vou fazer igual na escolinha das crianças. Eu gostaria de um jovem disposto de vir aqui à frente fazer uma oração para nós finalizarmos. Um jovem. Na escolinha fala 1 vem 10, né? Agora aqui se falar 10 não vem 1. Cresceram, né? Depois que cresce a vergonha aumenta. E aí, tem alguém? Ah, irmão Moisés, parabéns, irmão Moisés. É isso aí. Pode ficar do meu lado aqui. E eu senti a sua falta, rapaz. Chegou um pouco atrasado, né? Mas Deus te viu aqui. E está aqui, né? Próximo domingo eu creio que você vai chegar junto aqui na hora certa para ajudar nós aqui, né? Eu, o irmão William e os demais precisam da sua ajuda. Amém? Então nós vamos agradecer a Deus por essa tarde maravilhosa, né? Quente, mas abençoada. Vamos aqui nas nossas cabeças. Senhor nosso Pai Celestial, Senhor abençoe mais um dia de domingo, Senhor, mais um companheirismo desse, Senhor. Que eu não possa, Senhor, tirar esse meu medo para vir todo dia aqui, Senhor. Abençoe minha família, abençoe os demais que venham, Senhor. Abençoe cada um de todos, Senhor. No nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor. Amém. Amém, amém. Deus vos abençoe. E até às 18 horas nós estaremos aqui novamente, né? Deus abençoe. E eu gostaria de convidar a todos, né? A todos, para o próximo domingo nós fazermos um lanche após o companheirismo. Quem aprova? Cada um traz alguma coisa aí para nós participarmos juntos. Deus abençoe.